Tudo bem, pessoal? Então, voltei de novo aqui. Então, acabamos de comentar aqui a prova da Secretaria Municipal de Transporte. E agora a gente vai dar início aqui a dica 6 de contabilidade pública. E aí, Marcondes Fortaleza, tudo bem, professor? O professor Marcondes aí vai estar num projeto grandioso aí comigo. No futuro, em breve, vocês vão ter notícias aí nossas. Boas notícias, tá? Camila, bem-vinda. Maria Jocilane, tudo bem? Bem-vinda. Marcelo Panuto, tudo bem? Érica. Então, pronto. Lembrando, eu estou seguindo uma sequência. Lá no Facebook eu criei um grupo chamado Dicas de Orçamento e Contabilidade Pública. Lá tem uma enquete. E lá na enquete, o tema mais pedido de contabilidade pública foi demonstrações contábeis. Então, todos os próximos vídeos que eu vou gravar aqui serão sobre demonstrações contábeis. Na último vídeo eu gravei sobre balanço orçamentário nível 1. E aí no nível 1 o que é que a gente apresentou? A gente falou sobre superávit do orçamento corrente, excesso de arrecadação, economia de despesa e resultado orçamentário. Hoje no nível 2 a gente vai falar outros indicadores que também caem em prova, certo? E que são importantes para o que você vai fazer aí. Então Você está vendo aqui? Deixa eu voltar aqui. Eu coloquei aqui um balanço orçamentário. Aí aqui tem a receita, impostos 300 mil, taxas 200, serviços 100 mil, operação de crédito 200 mil, alienação de bens 50 mil e amortização de empréstimos 50 mil. Tudo isso aí somado dá 900 mil reais. Aí do outro lado aqui a gente tem as despesas. Pessoal, juros, investimento, amortização da dívida, tudo isso aí somado também dá 900 mil. Ou seja, aparentemente esse orçamento aí está equilibrado, pelo menos lato sensu. Lato sensu, receita tem que ser igual a despesa. Aí, quais são os 3 indicadores que a gente vai trabalhar hoje aqui? Eu já deixei pronto aqui. A gente vai trabalhar, será que a regra de ouro está sendo obedecida? Na prova da CESU de 2008, isso foi cobrado. Isso já caiu também na prova do TCU. Segundo indicador, capitalização. Será que está ocorrendo uma capitalização ou uma descapitalização? E o último indicador, endividamento. Será que está aumentando a dívida ou diminuindo a dívida? Tá bom? Então, vamos lá. Aí aqui tem as fórmulas e eu vou explicando na hora que eu for fazer. Então, vamos pegar aqui primeiro essa parte aqui. Então, nessa parte aqui, regra de ouro. Na regra de ouro, o que é que você tem que olhar? Você só vai olhar para as operações de crédito, que no caso é 200 mil. O que é que diz a Constituição Federal? As operações de crédito, em regra, não podem superar todas as despesas de capital. Aí o grande problema que às vezes acontece com as pessoas é ela não sabe classificar receita e despesa corrente de capital. Aí pega, porque aí não adianta qualquer indicador. Então, o primeiro ponto de partida para você bem, sempre na matéria, saber classificar receita e despesa corrente de capital, senão não adianta. Então, a gente já identificou aqui as operações de crédito, aí a gente compara as operações de crédito, que são 200 mil, com todas as despesas de capital, que no caso aqui, investimento e amortização da dívida somam 500 mil. Então, vamos jogar ali. Então, ficou assim, ó. 200 mil é menor ou igual é o que diz a regra de ouro do que 500 mil. Aí eu te pergunto, isso aí é verdade ou falso? Isso é verdadeiro. Então a regra de ouro está sendo obedecida. Agora vamos para o segundo, capitalização, que também às vezes dá um nó na cabeça de algumas pessoas. Então a primeira dica que eu vou te dar: qual é a situação ideal no setor público? A situação ideal no setor público é que todas as receitas correntes sejam capazes de pagar todas as despesas, sejam correntes de capital. Então, eu digo o seguinte, quando a receita corrente for capaz de pagar todas as despesas correntes de capital, é porque a capitalização é máxima. Então, para eu ter uma capitalização, essa aqui é a dica, para eu ter uma capitalização, a receita corrente tem que ser maior do que a despesa corrente. Porque com isso eu vou ter uma sobra, e essa sobra vai ser usada para comprar bens de capital, e eu vou me capitalizar. Essa é a grande sacada. Então, vamos somar aqui todas as receitas correntes. Então, 300 mil mais 200 mais 100 vai dar 600 mil. Vamos comparar agora com todas as despesas correntes, 400 mil. Aí eu te pergunto, 600 mil é maior do que 400 mil? Com certeza. Então está tendo uma capitalização aqui de 200 mil. Então, deixa eu colocar aqui 600 mil menos 200 mil, não, desculpa, menos 400 mil. Isso aqui vai ser igual a 200 mil.
Pronto. Então, com isso, a gente fechou o segundo indicador de hoje. Capitalização. A receita corrente pode ser maior do que a despesa corrente, ou a receita de capital menor do que a despesa de capital. Tanto um quanto outro caso, isso caracteriza a capitalização. No caso aqui foi 200 mil. E aí, vamos lá, para fechar aqui. E aí, o terceiro e último indicador é se a dívida está aumentando ou diminuindo. Como é que eu sei que a dívida está aumentando ou diminuindo? Depende. Cada vez que você faz empréstimos, a sua dívida aumenta. Cada vez que você paga empréstimos, a sua dívida diminui. Aí o que é que acontece? Se eu faço mais empréstimos do que eu pago, quer dizer que a minha dívida está diminuindo. Desculpa, se eu faço menos empréstimos, que é 200 mil, do que eu paguei, ou seja, eu fiz 200 mil de empréstimo e eu paguei 250, ou seja, eu paguei mais do que eu fiz empréstimos. Então você fez um empréstimo menor e conseguiu pagar um empréstimo maior. Sua dívida aumentou ou diminuiu? Sua dívida diminuiu, porque você conseguiu amortizar mais empréstimos do que você precisou fazer. Então aqui houve uma redução da dívida. Então, que as operações de crédito foram 200 mil e a amortização da dívida ela foi de 250 mil. Nesse caso aqui ficou menor. Como aqui ficou menor, a gente vai inverter o sinal ali. Quer dizer que o endividamento diminuiu. Em quanto? Em 50 mil. Então, o pessoal que está fazendo prova aí vai fazer prova agora, por exemplo, da ESAF, vai fazer prova do CESP. O pessoal gosta de cobrar isso, principalmente regra de ouro e capitalização. O endividamento cai menos, certo? Lembrando que tudo que eu falei no vídeo anterior, que é o nível 1, né? Que é superávit do orçamento corrente, excesso de arrecadação, economia de despesa, continua valendo. Tá bom? Pessoal, daqui a pouco a minha aula vai começar aqui. O pessoal está aqui na sala de aula também. A gente vai encerrar por aqui. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Semana que vem a gente volta aí. Tá bom? Rafael, é só você baixar o vídeo de novo aí que você consegue assistir. Valeu? Até mais aí. Até a próxima.